Esperei fazer um pouquinho de silêncio por aqui para a gente falar sobre o assunto de ouvir Deus falar. E a gente quer começar esse vídeo, eu quero começar esse vídeo perguntando: você já ouviu Deus falar? Você já ouviu Deus falar com você? Já ouviu? Se não ouviu, eu quero que você preste um pouquinho atenção no que eu vou falar, porque é de uma importância incrível para nós que servimos a Deus. É muito importante, porque Deus fala. Sabia que Deus fala? Deus fala com a gente. E se a gente não escuta, como é que a gente vai saber o que é que Ele quer de nós? Então fica aqui comigo, tá bom? Fica aqui e nós vamos conversar um pouquinhozinho, bem pouquinho, sabe, sobre o que Deus fala com a gente. É isso aí. A missionária e você. Eu vou ficar repetindo, até todo mundo aprender. Nós precisamos de ajuda para divulgação do canal. Esse canal é da igreja, da ISCR, Igreja Evangélica Comunidade Cristã Reviver, da qual, no momento, sou eu a representante. E eu conto com você para cooperar conosco nesse desafio de expandir, de estender, né? Então você se inscreve no canal e ajuda a gente, assiste. Se você achar relevante, aí você passa para outras pessoas. Se você não achar que é do que você gosta, você simplesmente passa o vídeo e deixa tudo certo, tá bom? Mas se você gostar, aí você compartilha, ajuda, inscreva e consiga mais um, certo? O lema da Reviver esse ano é: Senhor, me ajude a salvar mais um. Então você é mais um e alcance mais um, combinado? Olha só, 3 passagens bíblicas. Eu quero que você, nessa reflexão da gente agora, qual é o intuito da gente aqui? É falar a palavra de Deus de uma forma prática. Porque não espere aqui que eu venha trazer estudos muito aprofundados, porque nós temos muita gente que faz isso, graças a Deus, e a gente aproveita bastante disso. Então Deus me chamou como uma pequenininha para quê? Para levar numa linguagem prática a Bíblia de um jeito simples de entender, mais acessível, usando essa ferramenta que é a internet. Combinado assim? Então fica aqui com a missionária Helena. Compartilha o vídeo, se inscreve. Nós podemos citar aqui. Você já ouviu Deus falar com você? Quando Deus fala. Então, 3 exemplos, 3 passagens bíblicas de quando Deus falou com 3 homens. Deus, ele falou com a humanidade desde sempre. E ele fala com você. Só cabe a nós escutar e entender. Não é isso? Então, olha só. O primeiro exemplo que eu quero dar é quando Deus fala com a gente, Adão. Lá no começo da Bíblia. Nós vemos Gênesis capítulo 3, o versículo 9. Nós vemos ali um diálogo com Deus. E eu quero não demorar nesse vídeo, então eu quero já trazer para você uma forma bem fácil de você entender. Então já vou direto ao ponto, certo? Combinado assim? Tá bom assim? Então, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 9, começa ali um diálogo. A Eva pecou, o Adão foi junto com ela, e quando foi no finzinho da tarde, o Senhor veio estar com eles, veio conversar com ele. E ele conhecia Deus, né? Conhecia a voz do Senhor. Gente, lembre sempre, se houver interferência, por favor, eu não tenho um estúdio para fazer gravação, para ficar sem um som externo. Eu não sei editar, eu não sei nada, eu só sei falar com vocês. Então, fica aqui juntinho comigo e qualquer interferência é normal, porque eu tô aqui na minha casa e, enfim. Às vezes vem barulhos bem, né?
inesperados. Então, eles pecaram. E quando foi no finzinho da tarde, o Senhor vem. E a primeira pergunta, com Deus falando com Adão: onde é que você está? Adão, aonde você está? Você já ouviu Deus falando com você? Você já ouviu uma voz que começa daqui, vem para aqui, depois fica assim no ouvido e no coração e é uma coisa assim bem diferente? Muitas vezes perguntando: cadê você? Onde é que tu tá, hein? Ei, não vai levantar para orar, não? Ei, onde é que você tá? Por que você não tá onde você deveria estar? Às vezes você deixa de ir pro culto e fica aquela voz: porque você não foi? Aonde é que você tá? Já ouviu? Bom, segunda pergunta. Quando Deus falou com Adão, estou dando só 3 exemplos para você começar a parar para ouvir Deus falar. Porque Deus fala, Ele faz essas perguntas assim. Eu estou dando só um toque, tá bem? Mas você tem a sua intimidade com Deus. Você sabe quando Ele fala com você. E quem não sabe, aprenda que Deus fala. Segunda pergunta. Quando Adão respondeu: é porque eu estava nu e fiquei com vergonha. A segunda pergunta: quem mostrou para você que você estava nu? Quem mostrou para você? Então, quando você bota aquela desculpa: Senhor, eu não posso, eu não fiz, porque não sei o quê, porque bababá, e você bota aquelas desculpas para não obedecer o que Deus tem mandado você fazer, quando você fica botando mil e uma desculpas, aí o Senhor diz: e quem foi que disse que eu não financio tudo? Quem foi que disse que eu não capacito? Quem foi que disse que eu não posso? Quem foi que disse? O Senhor perguntou para Adão: quem mostrou que você estava nu? Aí a terceira pergunta: Adão, você comeu da árvore que eu proibi? Quando você começa a botar desculpa. Quando você começa a dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso. Aí o Senhor diz: como é que você sabe que você não pode se você nem foi fazer? E outra: já sei por que é que você está dizendo que não pode, é porque você deu lugar para o inimigo. Você deu lugar para Satanás, aí agora diz que não ouve Deus, que não sabe, que não entendeu, que não pode, que não vai. Me diga se isso acontece com você. Acontece, eu sei que acontece, porque acontece comigo e com todos os crentes. Então acontece com você também. Aí depois você comeu do fruto que eu proibi. Adão, o que você fez, Adão? Por que tu não deixou a mulher sozinha pecar? Não, mas Senhor, eu não vou mais para a igreja porque o meu marido não vai. Eu não vou mais porque meu filho se desviou. Eu não vou mais porque não sei o quê. A gente tem uma tendência de botar a culpa nos outros. Quando Deus fala com a gente tem uma respostinha na ponta da língua para dizer: Senhor, não foi porque. Porque, sendo que a gente sabe que é só desculpa. A gente não sabe? A gente sabe. Então é Deus falando. Aí Deus também fez outra pergunta para Eva. Ele se virou para ela e disse: por que você fez isso, hein? Por acaso você não sabia que não era para fazer isso? Vamos trazer para nós. Vamos trazer para cá. Às vezes, o Senhor diz: não faça isso, não vá por aqui. Aí a gente vai. A gente se mete no que não deveria se meter. Aí quando é depois, vai ficar: ai, Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor vai olhar e vai dizer: por que você fez isso? Você já sentiu isso? Vem na consciência. Vem logo: por que tu fizeste isso? Por que tu fizeste isso? É Deus falando. Então, o Espírito de Deus que está entre nós, que está em nós, ele fala. Ele fala, e ele fala de forma clara. Deus não é menino de recado e nem fica com disse-me-disse, não. Ele é direto. Viu as perguntas aqui para Adão? Onde é que tu estás? Deus está perguntando: onde é que você está, que você não foi fazer o que eu mandei, o que eu instruí? Aí ele pergunta de novo: quem foi que te mostrou que tu não podia? Quem foi que disse que não dava para você escapar disso daí? Pense nisso, é para refletir, viu? Isso aqui é reflexão. Aí depois ele diz: já sei, você deu lugar para o adversário e por isso você não fez o que tinha de ser feito e agora está aí nessa situação, né? Se escondendo de mim, fugindo da minha presença. E você, mulher, por que você fez isso? Por que você fez isso? Então, esse é o primeiro exemplo que eu quero dar de que Deus fala conosco. Ele nos repreende diretamente. Não fique esperando que Deus vai mandar vaso
para lhe dar recado, porque Deus fala diretamente com você. Essa semana eu falei com um irmão e eu disse para ele, filho, eu vou pedir que você junte aí uns 2 ou 3 homens e vão na casa de um outro determinado irmão para vocês darem uma assistência, você vai orar por ele, tá bem? Aí ele disse, missionária, de manhã quando eu acordei, eu estava pensando no irmão. Eu disse, filho, aprenda uma coisa, tá? Que quando Deus quer falar com você, que ele quer usar alguém para falar com você, a primeira pessoa que vai saber é você mesmo. Porque ele fala primeiro com você. Você pode até não entender direito, você vai entender depois quando a outra pessoa humana vier. Mas o Espírito já lhe disse, já lhe preparou. Com você acontece isso? Acontece? Comigo acontece. Conosco acontece. Com todos que são cheios do Espírito Santo acontece. Quem dá ouvidos. Então, outro exemplo que eu quero dar para nós, para nossa existência, para o momento que nós estamos vivendo, para você dar ouvidos a Deus, é o caso de Jó. Tem muitos, viu, minha gente? Mas eu só escolhi Adão, que escapou uma para Eva, o Jó e o Isaías. Só escolhi essas para esse vídeo aqui. Mas se alguém gostar e quiser, diga, missionária, fale mais um pouquinho sobre isso daí, viu? Fale mais um pouquinho sobre esse negócio aí, que eu tenho o maior prazer em falar do meu jeito. E quem não gostar, respeito, pula o vídeo, vai para frente, certo? Então vamos lá. O segundo exemplo que eu quero dar de quando Deus fala conosco, Jó. As pessoas dizem que Jó não reclamou. Não, Jó reclamou. Jó amaldiçoou até o dia que nasceu. Ele ficou angustiado. Senhor, eu não fiz nada. Senhor, eu não fiz nada. Senhor, eu não fiz nada. Aí vieram os amigos que, né, perseguiram ele e disseram que era pecado e disseram tanta coisa. E ele também dizendo, Senhor, maldito o dia que eu nasci. Até que em um momento Deus chegou até ele. Sabe quando você está reclamando da sua situação? Deus, o gramado do meu irmão é verde, o meu não é. Irmão, às vezes o gramado do seu irmão é mais verde porque é sintético. Entendeu? Porque quando é de verdade, tem folha seca mesmo, tem trabalho mesmo, tem minhoca, às vezes aparece até cobra. Entendeu? Então, não reclama não, reclama não. O Jó estava lá. Aí o Senhor chegou e fez algumas perguntas. Eu só separei, acho que 3 perguntinhas que Deus fez a Jó. Olha só. Jó, capítulo 38, do versículo 1 até o 41, tu lê lá, mas eu só separei um pedacinho aqui. Ele chegou e disse, Jó, fique de pé, porque eu quero conversar com você. E se tu é homem, fique de pé e me escute. Lê lá, viu, Jó 38. Veja Deus falando com o Jó. Muitas vezes Deus quer falar com você. Deus não quer falar com você, você é apagado, não desmaiado. Deus quer falar com você de frente a frente. Quando Ele quer falar com o homem ou com a mulher, o Senhor dos Exércitos diz, ponha-se de pé, porque eu quero falar com você. E Ele vem e fala. E Ele fala diretamente. E Ele fala através de sonhos, Ele fala através da palavra, Ele fala através da voz que você ouve, Ele direcionando você. Deus fala do jeito que Ele quer. Cabe a nós ouvir, mas Ele fala. Então Deus começou e disse, põe-se de pé, Jó. Capítulo 38 do livro de Jó. Aí começou. Quem é esse? Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ô missionário, que pergunta é essa que Deus fez? Deus quis dizer, você não sabe do que você está falando. Você que está reclamando porque está ruim, porque está faltando isso, porque está aquilo outro, você não sabe do que você está falando. A dor está doendo? Sim, eu sei que está. O problema está difícil, mas não reclama. Entrega ao Senhor, confia ao Senhor, descansa no Senhor. Você não vai morrer enquanto a vitória não chegar, enquanto a sua resposta não chegar. Então, sossega. Aí o Senhor diz, quem é esse que fica falando o que não sabe? Que fica indagando a mim o que não sabe. Jó não sabia mesmo que ele estava sendo provado, que estava sendo testado, que não era por pecado, era o diabo que estava tentando ele, porque foi lá diante de Deus e disse, deixa eu tirar as coisas dele, né? Primeira pergunta, Deus falando com Jó. O Jó ficou mudo, em silêncio. Já aconteceu com você também, né? Já aconteceu? E você tá esperando a resposta.
Ou você está reclamando e o Espírito Santo fala tão forte aqui no coração que você diz, meu Deus, que vergonha do Espírito Santo. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Já aconteceu. Já aconteceu que eu sei. Acontece com todo mundo. Segunda pergunta que Deus fez ao Jó. Ele disse, onde é que você estava quando lancei os alicerces da terra? Para você estar falando que você não sabe, Jó. Onde é que você estava? Depois ele fez outra pergunta. Quem marcou os limites das suas dimensões, da dimensão da terra? É Jó. Quem foi? Ô irmão, será que Deus que te deu a vida, que fez tudo em você, ele não tem o poder de resolver esse problema? Ele tem. Reclama não. Escuta Deus falar, diz, filho, eu sou com você. Outro momento, foi lá em Gideão, tantos homens, tantas mulheres de Deus que o Senhor falou ao longo da Bíblia, mas eu quero focar nisso, para não ficar longo o vídeo. Onde é que você estava? E quem marcou os limites das dimensões da terra? Hein, Jó? Será que eu não posso resolver a tua causa? Hein, Maria? Hein, Francisca? Será que eu não posso resolver a sua causa, Chiquinho? Será que eu não posso resolver tudo isso daqui? Pare de reclamar, espere, confie, escute Deus falar. A outra pergunta do Jó. Quem estendeu sobre ela a terra que ele criou, a linha de medir? Quem foi que mediu? Quem foi que esquadrinhou? Hein, Jó? Onde é que você estava quando essas coisas estavam acontecendo? Então não fala o que você não sabe. Espere em silêncio que você vai ter vitória. Só confia. E escute, irmão. Às vezes a gente fica dando murro em ponto de faca porque não escuta Deus. Às vezes o Senhor diz, vá por aqui, filho, não vá por aí não. Aí a pessoa não escuta. Outro dia, Deus falando com a irmã através da Bíblia de uma forma tão linda aqui na igreja. Tão linda. Deus falando para ela, através até do Salmo 91, que ela gosta de recitar, pensando que resolve as coisas. Eu falei, filha, vamos estudar essa palavra aqui, ó. É aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Então, vem para a sombra do Onipotente, você entendeu? É isso daqui, comecei explicando para ela. E ela disse, meu Deus, eu queria que Deus usasse alguém para falar comigo. Aí eu me calei. Eu disse, bom, se a Bíblia não é suficiente, ela quer um profeta, então não é comigo. Porque para mim a maior profecia é a Bíblia. Se a Bíblia não responde, o que é que eu posso fazer? Né? Então Deus perguntou para o Jó, e os seus fundamentos, hein, Jó? Sobre o que foram firmados, foram postos os alicerces da terra, hein, Jó? Jó, não fala do que você não sabe. Você está passando por tudo isso daí, não é pecado, Jó. Isso daí, eu estou falando na minha forma de falar, viu? Isso daí é uma tentação, uma provação para glorificar o meu nome, Jó. Sabe esse problema que você está enfrentando? Amado, deixa eu dizer uma coisa muito séria aqui, muito séria. Quando você pede a Deus para ter compromisso com Ele e Ele com você, às vezes o Senhor prova você de uma forma grande. Mas não é para Deus saber que você é fiel, não, nem saber o tamanho da sua fé, porque Ele sabe, Ele lhe conhece. É para o diabo saber que você é capaz de suportar essas provas, essas tentações, porque você ama ao Senhor. Aí o espírito da reclamação, o espírito da dúvida vem e afeta a tua fé, entendeu? Tá entendendo? Eu posso te ajudar nesse sentido? A entender? Descansa no Senhor. Espera nele, você não sabe os propósitos, você não sabe. E por fim, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, até porque eu tô gravando agora porque fizeram silêncio, aí eu vou dormir. Então, terminando aqui, apagar. Amanhã a gente se vê. E eu espero que tenha mais inscrito no canal. Terceira pessoa que Deus falou, e eu quero citar aqui, porque tem muitas, mas eu gosto de uma coisinha mais simples, mais acessível. Isaías. Isaías viu a santidade de Deus. Isaías era um profeta que ele tinha aquela frase assim, assim diz o Senhor. Foi ele quem era a marca registrada dele. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque ele ouvia o Senhor falando. Os ouvidos de Isaías eram sensíveis à voz do Senhor. Mas nessa experiência, ele viu a santidade do Senhor.
E ele não viu só a santidade do Senhor, como ele viu o Senhor na plenitude. E ele ouviu o Senhor dizer, olha a pergunta, agora Deus falando, você escuta Deus falar? Ele fala, só presta atenção, obedeça, vá com calma. Ó, tem uma frasinha que eu gosto muito, diz assim, ó, devagar, não, é assim, sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa. Assim a gente não cansa e a gente chega lá. Então, Deus falou com Isaías, Deus falou lá, a glória de Deus apareceu para Isaías, isso aí você vai ver em Isaías 6, versículo 8, mas ele é o 6 todinho, que é muito bom. Então, ele diz assim, a pergunta do Senhor, falando com Isaías, quem enviarei? Quem irá por nós? Esse nós eu já imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele criou Adão, ele disse, façamos o homem. Então estavam os três lá. Quando se apresentou a Isaías, o Senhor Isaías disse, ai meu Deus, eu vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de homens de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Ai meu Deus, que eu vou perecer. Aí o Senhor perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta linda de Isaías que diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já aconteceu com você de o Senhor dizer assim, vai fazer isso e aquilo, e você dizer, eita meu Deus, eu não sei, eu vou ver se a missionária deixa, eu vou perguntar à missionária e não sei o que, sendo que Deus já falou com você. O Senhor disse, vá fazer, vá lá. Eu ouvi uma pregação uma época, só me lembro um trechozinho, que uma irmã recém-convertida, ela disse que tudo ela pedia permissão de Deus, tudo ela tinha que orar e ouvir uma confirmação de alguém que viesse e confirmasse. Se não viesse uma confirmação de fora, ela não aceitava e tinha que ter uma confirmação e tinha que vir alguém para confirmar. Ela não tinha sensibilidade à voz do Senhor. Então, chegou na congregação uma mulher que tinha 3 filhos e estava passando necessidade. E essa irmã recém-convertida tinha na casa dela um dinheiro guardado. Na hora que a irmã contou a situação, o coração dela muito forte falou assim, pega aquele dinheiro que está guardado lá e dá para ela. Aí ela ficou, meu Deus, eu quero confirmação se é para eu dar mesmo esse dinheiro. Meu Deus, eu quero dar uma confirmação se é mesmo para eu dar esse dinheiro. E pediu um dia, pediu 2 dias, 3 dias e não veio confirmação. Até que no 3º dia, ela orando, aí foi a primeira vez que ela ouviu a voz de Deus falar com ela, e ela ouviu e entendeu. Ela percebeu, porque o Senhor já vinha falado há muito tempo. Ele disse para ela, o nome dela é Joyce, e essa pregadora disse que falando com Deus, aí o Senhor disse, Joyce, eu não preciso confirmar para que você faça o bem. Já está dito lá, faça o bem. Se você tem o dinheiro, a irmã tem a precisão. Joyce, eu não vou te castigar por você fazer o que é certo. Faça o que é certo, você não precisa de confirmação para isso. E nessa brincadeirinha, a pobrezinha da irmã lá, que podia ter recebido a bênção no mesmo dia, por causa desse negócio de Deus fala comigo e Deus falando e a pessoa não entende. Não, já tá dito. Ó, o Senhor já disse, não canse de fazer o bem. Se você pode, faça. Não precisa de uma confirmação. Eu vou pedir confirmação, agora está faltando tomate na minha casa, eu vou pedir confirmação. Senhor, me confirma, eu tenho dinheiro e tenho onde comprar. Aí eu vou ficar orando para Deus me dar resposta se eu vou comprar tomate. Eu tenho que pagar uma conta e eu tenho dinheiro. Aí eu vou ficar orando a Deus para Deus confirmar. Entendeu, minha gente? Já está dito, já está lá dito. Não canse de fazer o bem. Se você tem 2 pães, dá um para aquele que não... Já está dito. Aqui, quando Isaías disse, Senhor, envia a mim, eis-me aqui. Ele, como já era sensível à voz do Senhor, ele estava meio apaixonado pela visão da glória que ele teve, mas a audição dele estava perfeita. Ele ouviu o Senhor dizer, a quem enviarei? Hoje o Espírito de Deus está falando com você. Seja sensível à voz do Senhor. Você fica botando desculpa dizendo, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, e não faz o que tem que ser feito. Você fica esperando que A, B ou C venha te dar uma resposta quando Deus está falando onde você está. Quem foi que te disse que você não pode?
Quem foi que te disse que eu não estou com você? Quem foi que te disse que eu vou te castigar por causa disso? A quem é que eu posso enviar porque a seara é grande? Aí você diz, Senhor, eis-me aqui. Existe uma confusão muito grande em relação a ouvir Deus, porque as pessoas querem algo muito extravagante e acaba se confundindo e muitas vezes perde de perceber a presença do Senhor, perde de perceber que Deus está falando com você só porque não presta atenção. Lembra do rapaz de lá do tanque de Betesda? Lembra dele? 38 anos ali. Todo ano ele esperava o barulho do anjo. Todo ano. Mas quando o barulho do anjo fazia-se o barulho, alguém que estava em condições melhores pulava dentro do tanque e ficava curado. E aí tinha que esperar mais um ano. O que é que acontece? Esperando alguém para jogar ele no tanque, e o barulho do anjo, ele não percebeu quem chegou. Ele não reconheceu. Quem chegou lá? O próprio Deus. O próprio Deus chegou e disse, quer ser curado? Ele falou, Senhor, é o que eu mais quero. Mas já fazem 38 anos que eu estou esperando alguém, confiando no homem. Que me jogue quando o anjo fizer barulho, esperando no barulho. Nem percebeu que Jesus chegou suave e sabe o que aconteceu? Curou ele, né? Então, ouça a voz do Senhor. Nós podemos até conversar sobre 3 tipos de vozes que nós precisamos prestar atenção e discernir. A voz de Deus, a voz do diabo e a sua própria voz, a voz do seu inconsciente. A gente pode até falar sobre isso em outro momento, combinado? Caso você queira, você diz para mim, missionária, vamos falar daqueles 3 tipos de vozes para eu poder começar a aprender a separar e a ouvir. Sabe o que Deus mais quer? Escuta, missionária. Ele quer ter relacionamento com você. Ele não quer estar distante de você. Ele quer estar com você quando você toma um gole de café. Ele quer estar perto de você quando você precisa trocar um gás. Ele quer estar perto de você quando coisas grandes e pequenas da sua vida acontecem. Ele se interessa por você. Escuta ele. Você já ouviu Deus falar? Espero ter lhe ajudado. Um abraço bem grande da missionária, tá bem? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e amanhã tem culto na Reviver. Caso você queira vir cultuar conosco, você é muito bem-vindo, tá?